No Pentecostes, os discípulos receberam o Espírito do Cristo glorificado e, assim, foram batizados no corpo de Cristo, ou seja, na Igreja. A vinda do Espírito Santo no Pentecostes foi para a instituição da Igreja no Novo Testamento. Isso não quer dizer que não havia crentes antes. Havia, porém, segundo o padrão do Antigo Testamento. No Pentecostes, os fiéis receberam a promessa do Espírito Santo, que veio para formar o corpo de Cristo e se tornaram crentes do Novo Testamento. O significado da vinda do Espírito Santo. Algumas pessoas podem estranhar a declaração de que o Espírito Santo veio para formar o corpo de Cristo, a Igreja, e se tornaram crentes do Novo Testamento. Nós lemos aqui em Atos, no capítulo 1, no versículo 15, que Pedro e os demais apóstolos, mais algumas mulheres, e inclusive Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus estavam ali reunidos. E o grupo ali reunido era mais ou menos de 120 pessoas. Eles escolheram Matias para ser discípulo no lugar de Judas Iscariotes, que havia morrido. E vamos lendo aqui na narrativa de Lucas, em Atos, toda essa decisão para que o colégio, chamado Colégio Apostólico, que agora estava só com 11 apóstolos, mas agora eles precisavam de mais um, então elegeram Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11. E cumprindo assim o dia de Pentecostes, eles estavam ali reunidos no mesmo lugar. Quando veio o Espírito Santo sobre eles, e eles começaram a proclamar as maravilhas de Jesus em sua própria língua, mas todos ali, havia gente de todos os lugares ali. Muitos estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações. Grande multidão. E partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que residiam ali. Cada uma dessas pessoas ouviam os discípulos falarem em sua própria língua materna. Os partos, os medos e assim, todas essas nações citadas aqui em Atos 2:9. Eles ouviam na sua própria língua materna. Uma ação do Espírito Santo de Deus. E aí, muitas pessoas podem perguntar: o Espírito Santo
então desceu, e aqui podemos ver o início da igreja, o corpo de Cristo sendo formado. E podem perguntar, mas quando? Quando a partir de quando Jesus foi declarado cabeça da igreja? Não foi após a sua ascensão? Somente após a ascensão ele pôde mandar o Espírito Santo para ligar, para unir os membros. E num só corpo, o corpo de Cristo. Mas não havia igreja no Antigo Testamento? Certamente que sim, mas não nesses termos aqui do Novo Testamento. No Pentecostes aconteceu algo inédito. A unidade foi estabelecida. E a igreja, composta de todas as nações, se uniu num único corpo. Foi por isso que o dom de línguas foi concedido, para que todas as nações ouvissem na sua própria língua materna as maravilhas de Deus, conforme o Espírito Santo concedia a eles que falassem. E todas as línguas foram entendidas. Não era um dom de língua em que havia confusão e ninguém entendia nada. Não. Todas as línguas foram entendidas no dia aqui de Pentecostes, simbolizando assim a unidade da igreja em todas as nações, em todos os lugares. Não mais apenas ali nos limites de Israel. Os homens haviam sido divididos lá na Torre de Babel, lá em Gênesis. Lembram? Conhecem essa história deste acontecimento? Ali houve uma confusão de línguas e houve a divisão, a separação. Mas agora, no Pentecostes, foram reunidos, as nações foram reunidas, demonstrando assim a unidade do povo de Deus, do povo do Senhor. Então esse é o significado da vinda do Espírito Santo. Foi consolidar a igreja, unir os membros do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. E hoje nós temos a igreja do Senhor em todo o mundo. Todos aqueles que foram salvos, cheios do Espírito Santo, se tornaram nova criatura, fazem parte do povo de Deus, fazem parte do corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. O Espírito Santo, ele é o substituto de Jesus enviado para consolar os discípulos e para completar na vida dos discípulos, para ensinar a obra de Jesus na vida deles até quando Jesus voltar para nos buscar. E o Espírito Santo foi derramado para cumprir a promessa de Jesus. Mas isso não quer dizer que
ele não tinha sido dado antes, mas que no Pentecostes, aqui em Atos 2, aconteceu algo novo e tremendo. A unidade da igreja foi estabelecida e os discípulos foram capacitados para desempenhar a obra, a pregação do Evangelho. E isso é maravilhoso, nós termos consciência e sabermos disso, que temos esse outro Consolador habitando em nós. Temos um intercessor no céu que é Jesus Cristo, o Filho do Homem, e o outro na terra, que é o Espírito Santo. Então, por intermédio do Espírito Santo, podemos ter a certeza de que Jesus, e podemos viver nesta certeza de que Jesus será glorificado em nossa vida. Pense, medite sobre isso, sobre a obra do Espírito Santo na sua vida, na vida da igreja. Ele consola, ele guia, ele capacita e ele, através dele, nós temos a presença de Jesus, porque ele substitui Jesus em nossa vida. Louve a Deus pelo Espírito Santo e pela obra de Deus em nós. Quando nós falamos substituir Jesus, não quer dizer que agora Jesus não faz mais parte de nós. Não é isso. Jesus está conosco. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias. Mas como ele estaria conosco todos os dias? Por meio do Espírito Santo. Nós entendemos pela Bíblia, pela palavra de Deus, que nós não precisamos orar, pedir o batismo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja, e todos aqueles que são alcançados pela palavra de Deus, que são chamados por Deus e se tornam novas criaturas, são separados por Deus, eles recebem o Espírito Santo e se tornam parte do corpo de Cristo. Então não precisamos mais pedir o batismo do Espírito Santo, mas nós podemos orar, como nos diz o apóstolo Paulo aqui em Efésios 5:18, ele falando sobre a luz e as trevas, sobre o que a luz produz, o que as trevas produzem. E então ele vai dizer que nós não devemos nos embriagar com vinho, pois isso leva à devassidão. A pessoa, quando se embriaga, ela fica diferente e muitas vezes vai para agir de forma imoral, para a devassidão. Por quê? Porque está cheia de vinho, de bebida. Mas Paulo diz: deixem-se encher do Espírito. Então, encher do Espírito, sim, nós podemos orar cada dia para que a nossa vida tenha a plenitude do Espírito. E assim, o nosso falar de uns para com os outros será um falar de salmos, hinos, cânticos espirituais,
de louvor a Deus, de adoração, um coração que é voltado para o Senhor. E sempre vamos dar graças ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É este o significado da vinda do Espírito Santo. Ele habita em nós. Ele é Deus. E Ele é quem nos conduz a toda a verdade que é Jesus Cristo. O Espírito Santo não vai fazer nada fora daquilo que está na palavra, nem vai apontar para outro Salvador, outro Redentor, outra pessoa. Ele vai apontar somente para Jesus Cristo, o ressurreto, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Vamos nos encher, sim, cada dia, do Espírito Santo, e nossa vida será completamente diferente. Nossa vida, nosso viver estará para a glória de Deus.